Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e, sim, ele voltou, Gabriel Divan. Voltei, cara. Como é que eu poderia perder as Olimpíadas? Como é que eu poderia perder de ver os comentários e os memes das Olimpíadas, estando aqui, né, com vocês, e participando do Vira Casacas, ainda por cima? Ora bolas. O problema é que é tudo um eterno retorno, né? Porque daí começam os comentários do agora todo mundo é especialista em badminton. Cara, é isso aí, de 4 em 4 anos acontece, é isso aí. Aliás, falando em especialista, Felipe Abal, que é historiador, entre outras coisas, Uhum. eu quero a verdade agora. Agora, ao vivo, no Vira Casacas, na frente de todo o Brasil e todo mundo, para os nossos ouvintes, você vai fazer um veredito aqui. A abertura das Olimpíadas contou com um prédio, né, incendiando e monarca decapitada, o que é uma alusão ao MST, né? Não há dúvida nenhuma. Com certeza. Tinha pessoas de várias etnias, não só meninas loiras de olhos verdes, né, o que é um sinal de cultura woke, né? Com certeza, claro. Absoluta. Tinha bastante drag queen e gay. O que definitivamente é a ideologia de gênero. Isso, porque até porque nas Olimpíadas originais, Gabriel Divan, deixa eu te explicar, na Grécia não rolava esse tipo de claro coisa. Que não, estamos falando de Grécia, né, cara? Tô falando desses Esparta, chuta o cara pro buraco, né? É assim que funciona. Isso. Os soldados espartanos curtiam coisinha. Pra você que tá nos ouvindo e não viu ficar mais alarmado ainda, eu vou continuar, tá? Tinha também mulheres dançando cancan com as pernas de fora, e homens fazendo danças lascivas, né, bailarinos, o que é, sem dúvida nenhuma, a safadeza imperando. E tinha até, inclusive, uma passarela de desfile de moda, o que denota o fenômeno universalmente conhecido como viadagem. Então, Felipe Abal, a abertura das Olimpíadas é o lulopetismo ou não é? É o lulopetismo, é a decadência do Ocidente, é tudo isso aí, cara. É tudo isso aí, com certeza. Foi Janja que elaborou o roteiro ou não? O povo quer saber. É bem possível, é bem possível. Isso eu vou deixar para os jornalistas atuais, né, cara? A gente vai saber daqui a uns anos. E isso que eu nem falei da conspiração satânica, né? Envolvendo um cavaleiro puxando as massas. Pô, essa aí eu vi, né, cara? Behold a pale horse. Caralho, meu. Meu, tem gente muito louca, meu. Mas você que tá ouvindo Vira Casacas não é nem um pouco louco, você é maluco, beleza. E você tá curtindo com a gente, como nós falamos aí na semana passada, ainda no Twitter. Pode ficar à vontade pra ver badminton 6 da manhã, torcer pra japonesa cair do skate, torcer pra cavalinho pular, torcer pra peteca, faz o que você quiser, porque deixa com a gente as análises, os takes. E essa semana tem takes, né, meu? Porque na América estão acontecendo muitas coisas, né? Foi só eu chegar lá, aconteceram muitas coisas, aí eu tive que sair de lá pra gente ter alguma pauta mais tranquila, né? São umas coincidências bem estranhas, né, Divan? Mas tudo bem. Tá? Vamos dar uns salves, Divan, porque assim, ó, todo o tempo que eu fiquei sozinho, abandonado, jogado num canto escuro aqui, teve pouco salve, pouco pedido de salve, e daí de repente o Gabriel volta e daí vem uma enxurrada de salves, então vamos lá pra não demorar muito. A sorte é minha que eu posso mandar salve junto pra essa galera. Não, o primeiro tu vai gostar, inclusive, né, porque o nosso amigo Evson... Quem diria? Ele chega e diz, não ganhei um salve no último. Digo, pô, mas tem que ser em todo episódio, ele tem que ganhar. E ainda, mas eu vou mandar junto um salve pra Letícia, minha colega historiadora, que dedurou ele, dizendo, mas ele não gosta de historiadores. É porque os historiadores acabam desvendando as verdades por trás da safadeza, né? Como aí o Epson não gosta, é claro que ele não gosta, né? Enfim. Mandar um salve pro nosso amigo Lui, cara, né, da Pulso ali, ele disse que tava lá fazendo uma tatuagem com a Natasha Hatzak e conectou no Bluetooth do estúdio e tava todo mundo ouvindo Vira Casacas. Porra, cara, o Felipe, assim como eu, nós gostamos muito da arte polinésia da tatuagem e a gente sabe exatamente qual é o clima, qual é a moral que dá, né, a trilha sonora do momento da tatuagem. Inclusive, ela tem que ser eleita com cuidado, porque ela tem que entrar no espírito. Ela influencia. A Paula, lá no YouTube, ela chegou e disse, vim pedir um salve pra mim e para os meus gatos. Segue a lista, Gabriel Divan. A oficial Antônia e os que decidiram que moram na minha casa. Velho, Mãezinha, Frajola, Caputino, Casaquinha e Vietcong. Meu, gostei, cara. Adoro os nomes desses gatos aí, dessa galera. E, porra, o Caputino, cara.
Cappuccino é massa, meu. Mas o Vietcong eu quero saber como é que ele ganhou esse nome, cara. Tem que ter uma história boa por trás disso aí. Né, isso é verdade. A Isabel Ramos, do Rio de Janeiro, ela mandou lá, se puder me mandar um abraço no próximo episódio, eu vou ficar bem feliz. Então, abraço, Isabel. Abraço, Isabel. Na conta do Vira Casacas, Gabriel, que mandaram, mas eu disse o Gabriel está de férias, ele não vai observar, copiei aqui. A nossa amiga Gabriela D'Andrea disse que sexta-feira a gloriosa Universidade Federal do Rio Grande do Sul teve uma conquista histórica e pela primeira vez escolheu uma reitora no cálculo paritário. Por isso mereço um salve do Vira Casacas em nome dos trabalhadores, alunos e estudantes, é isso? Pior que eu vi, quer dizer, né, a nossa equipe de estagiários viu, né? Só que eu não sabia se ia entrar de salve no episódio último que vocês gravaram ali, né, com o Arnaldo, então eu deixei quieto aí. Mas que bom que tá entrando agora. Salve sim, grande conquista aí. O URGS é sempre, né, um dos símbolos aí do nosso slogan, aquele, né, que a gente gostaria de universalizar mais, né, do ensino público gratuito e de qualidade. E aí todo mundo que está batalhando por isso aí, que está fazendo ela ser de qualidade principalmente, merece esse abraço. Perfeito. E agora há pouquinho chegou aqui um pedido do nosso amigo Breno Pontes. O Breno, Gabriel, ele foi o sorteado do último sorteio do Natal do Abal. Então, né, vai receber um livrinho lá do David Graeber. Livrinho não, livraço. Porra, veio bem o Natal do Abal esse mês, hein? E além de tudo, ele disse, posso ainda pedir um salve? Ganha salve ainda. E ele queria mandar um abraço pro amigo dele, o Miller. Miller. Será que é aquele? Será que é aquele Miller? O da seleção brasileira ou o da alemã? Pois é. Eu não sei, porque assim, ele tá se desliberalizando aos poucos, o Miller. Deve ser alemão, então. E o Breno diz, o único problema é que ele ainda insiste que A Revolta de Atlas é um bom livro. Não dá, Miller, não faz assim, Miller, só um pouquinho, Miller. A Revolta de Atlas é o Harry Potter da filosofia. Caralho, meu. Mas, pra manter a brincadeira com o nome dele, né, lembra o seguinte, Miller, tem o Miller brasileiro, aquele que no final da vida virou pastor, né? E tem o outro Miller, então escolhe aí qual que você quiser. Seja um bom Miller. Seja um bom Miller. Grande Miller. Mas Revolta de Atlas. Não, aí não dá. Eu lembrei da Ayn Rand agora, assim. Uma veinha pediu pra eu abrir a porta do elevador. Vai se fuder. Conquiste você mesmo. Mas olha só aqui, tu falou ali que teve sorteio de livro do David Graeber. Porra, como é que alguém ganha um sorteio assim do Vira Casacas? É muito fácil, Gabriel, né? É só você nos apoiar lá no apoia.se/viracasacas ou na orelo.cc. Foi bem legal esse mês que deu um sorteado da Orelo e um sorteado do Apoia-se. Não foi marmelada, ao contar do VAR, né? Aqui o negócio é liso. Não, aqui é sério, aqui o negócio é sério. E daí você vai lá e assim, 5 pilinha, 10 pilinha, 15 pilinha, você nos ajuda pra caramba. E vou fazer um apelo aqui, Gabriel. A gente tá recebendo bastante e-mail de gente que tá desativando e a gente entende. Às vezes a pessoa tá passando por um momento mais difícil, não pode, tem que cortar alguma coisa, beleza. Mas se você tá num momento legalzinho, nos ajude. Nosso sonho é poder melhorar tudo, fazer mais coisa e, dar apartamento pra Ingrid e pro Gui, né, cara? Ai, tá louco, cara. Eu vou fazer uma ameaça aqui, né? Eu acho que semana que vem, em algum momento, eu tenho que voltar com a parte, né? Porque as férias acabaram. Sim. Mas se você detesta a parte e quer que eu pare de fazer isso aí também, então, é tipo o Weezer, né? Que os caras disseram assim, olha, a gente tinha que juntar uma grana pra pagar pra esses caras nunca mais gravarem nada. Daí o Batera falou assim, dependendo de quanto, né, estamos falando, eu paro. Mas brincadeiras aí, pessoal, a gente tem que remunerar a Ingrid, tem que remunerar o Gui Toscan, a gente tem que pagar o servidor, a gente tem que manter esses contatos para poder fazer esses sorteios. A gente não está aqui para enriquecer com vira-casacas, a gente não está aqui para dar golpe em ninguém, isso é coisa de, né, de primo não sei o quê, nego não sei qual, né, esses enganadores aí, né. Nós estamos aqui para fazer um trabalho sério e se você gosta do vira-casacas, procure gastar R$5 mensais com a gente. Mas não tá dando, Gabriel. Tudo bem, cara. Tá feio o troço. Tem vezes que não dá.
Agora, você pode apoiar a gente nos compartilhando, pode apoiar a gente nos seguindo nas redes, recomendando a gente, espalhando os episódios, e aquela história, sobrou 5 por mês, já tá bonito. E lembrando também, por fim aqui, Gabriel, se você tem uma empresa também achando o artesão gasta um horror ali para anunciar no Vira Casa, não é assim. Entra em contato com a gente ali que a gente faz um negócio bacana, né? Chegou porque agora a gente tem que hablar, nós temos que speak. We gotta soltar o verbo. Vamos lá, então. Dale. Gabriel Divan, que saudade. Aqui é um aqui muito especial, porque é aqui mesmo, depois de muito tempo, 2 programas. Mas parece uma eternidade, cara. Parece, cara, mas é bom, né? Bom quando o cara fica ali só escutando os amigos e tal, sem precisar trabalhar, né? Fica ali da plateia dizendo, vai, corre fulano, me dá mais um salgadinho aqui. Foi o Neymar vendo as partidas da seleção. Exato, eu sou o Neymar, eu tô que nem o Neymar há 3 anos, tal. Ele só fica no camarote, abanando, tomando birita, tal, é isso aí. Mas foi muito bom, cara, 2 programas muito bons, inclusive um com o nosso quarto mosqueteiro aqui, né, um cara que aliás tá aí ou não tá? Tá por aí? Parece que tá, né, tô por aí, claro, sempre muito ciente, né, Divan, que eu apenas tomei teu lugar, porque você é insubstituível, então eu apenas estava no lugar do Divan, né, não há nenhuma ambição de substituí-lo. Mas olha, eu vou te falar para você, foi uma conversa extremamente incrível que a gente teve ali, foi realmente muito bacana, foi uma aula sobre a Inglaterra. Né? Olha, não se esqueça que no famoso livro de Dumas, né, os 3 mosqueteiros, o D'Artagnan não é um dos 3, né, D'Artagnan é outro. Então o cara fala, os 3 mosqueteiros, né, quem é o personagem? O D'Artagnan, tá, mas qual deles é nenhum? Tá, Pois é, uma aula muito bom, cara, 2 programas de altíssimo nível. Eu falei no Twitter, né, cara, eu tô que nem naquele jogo de grama sintética lá, que o time reveza o goleiro, né, o time tá tão certinho que eu vou ficar no gol mais uns minutos aqui, cara. Mas que nada, Divan. Então estamos os 3 aqui, eu acho que todo mundo já falou, né, não é uma surpresa que o Fabrício Pontin tá aqui com a gente. E atendendo a pedidos do público, o público solicitou veementemente no Twitter, disse, eu quero ouvir Fabrício Pontin. E é claro, né, que sempre que possível, esse pedido é uma ordem, né, Pontin? Sabe quem é que solicitou? Quem? The People. The People has spoken. Uma multidão de 3 pessoas implorou para que eu falasse, né, e daí como eu sou uma pessoa que precisa de muita persuasão para aparecer em público, eu aceitei, né. Não, mas, cara, isso aí todo mundo na internet faz isso, né? Olha, a galera está aqui aflita, pedindo que eu comente. Tu vai lá procurar, né? O negócio, deve ter aqui nas respostas, um monte de gente pedindo. Deve estar nos trending topics do Instagram Brasil, né? Porque tem uma galera pedindo. Né? 5 pessoas, né? 5 parentes. Os 5 parentes. Aliás, né, gente, falando em parente, não tem nada a ver com parente. Fabrício Pontin, o povo quer te ouvir falar sobre as eleições nos Estados Unidos porque a gente achou que a cobra estava morta, estavam fazendo absolutamente tudo de errado possível para que o Trump levasse essa eleição. Porque se a gente for começar de algum lugar, talvez a gente possa falar um pouquinho de que Biden não estava em condições, né, 0 condições de se portar, de falar, de ter alguma coerência, de andar para o lugar certo, né, de qualquer coisa disso aí. Olha, eu vou fazer um parênteses aqui, Felipe. O primeiro que me vier falar de etarismo nesse programa, quando tu tem um candidato à presidência que tá se desmanchando, que nem um Lego mal montado, tá? Eu vou mandar pra longe. É um morto muito louco. Não, isso aí passou de qualquer limite. E daí, além de tudo, Pontinho, pra eu largar pra ti aqui, o homem leva um tiro, né? O outro leva um tiro lá, no negócio que foi o programa daquele dia, tava tudo tranquilo, tava tudo assim em paz, e de repente assim, domingo, e daí ele vira a cabecinha e faz, ai minha orelhinha. Olha, eu queria dizer mais uma coisa, é mais um parênteses aqui, é a primeira, todo mundo já teve esse momento na vida e agora é o meu momento, tá?
um candidato toma um tiro e outro vai a público dizer que está se retirando da campanha porque não tem forças físicas para continuar. E eu estava nos Estados Unidos, da América, quando aconteceram as duas coisas. Mas depois eu falo sobre isso, tá? Eu queria só dizer isso. Eu fui testemunha na televisão americana, inclusive, né, em relação a isso. O pobre do Wolf Blitzer teve que parar o seu... Eu tava tomando o Wolf Blitzer e teve que parar, voltar pra conversar. Olha, foi foda. E Pontinho, por fim, e isso ainda por cima gera a melhor foto de campanha possível. É isso, né? Cenas dos episódios anteriores aqui, pra quem não pegou. Então, a gente tem 4 semanas extremamente intensas do ponto de vista do noticiário político norte-americano, né? Por N razões. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é algo que a gente falou lá em fevereiro, né? Eu lembro que a gente fez uma live em fevereiro, acho que foi só eu e tu, Abal, que a gente conversou um pouco sobre isso, e já lá em fevereiro eu dizia, olha, tá ruim pro lado do Biden tá fraco, Biden tá cometendo gafes que são complicadas, a gente fica se questionando o que é gafe e o que não é. Né? Os democratas estão querendo tapar o sol com a peneira, mas essa é uma eleição difícil, né? Essa sempre vai ser uma eleição difícil e não dá para você entrar nela achando que você pode concorrer com algo que não seja absolutamente o seu melhor. E o que estava muito claro? Que o Biden não tinha condições, ele estava tentando mostrar que ele ainda tinha pique. Muita gente dentro da imprensa norte-americana, na minha opinião, de forma irresponsável, né, dizendo, não, ele tá ótimo, ele tá coerente, nas conversas privadas ele é super de boa, né, e entrava naquela coisa um pouco dos irmãos Marx, né, o que você vai acreditar, nos seus olhos ou em mim? Poxa, qualquer pessoa com olhos para ver tava vendo que o cara tava frágil, para dizer o mínimo. A gente não tem acesso à parte íntima do cara, e a gente não tem acesso às reuniões de gabinete, mas tu começa a te questionar. E a grande sacada foi, o debate era para ter sido um momento de inflexão para o Biden, porque o debate era para ser um momento onde o Biden ia provar por A mais B que ele vinha muito bem. Só que vamos ir um pouquinho mais para trás, porque na realidade são duas coisas, né? O Biden dá uma série de entrevistas, isso lá em fevereiro e janeiro, uma série de entrevistas e declarações, e é pego no microfone falando coisas sem sentido, né? Parece confuso, todo mundo começa a fazer perguntas e ele assim, acerta a medicação para o chamado State of the Union, né? Que é aquele discurso que se dá todo ano nos Estados Unidos, é uma prestação de contas que o presidente faz ao Congresso, e nessa prestação de contas o Biden foi muito bem, né? Ele brincou, ele fez piada, ele parecia estar muito ativo. Logo depois, para aproveitar esse gás, né, do discurso do State of the Union, o que ele faz é que ele manda ele intima, né, o Trump para perguntar, e aí, vamos? E tem uma questão interessante, que eles marcam um debate, é a primeira vez que existe um debate antes das convenções. Então o debate entre o Biden e o Trump é antes das convenções republicanas e democratas. E é a primeira vez que isso acontece, né? A primeira vez que antes das convenções tu já tem um debate entre os dois candidatos aparecendo como candidatos presumidos dos dois partidos. E a questão não é nem que o Trump vai bem. A questão é que o Trump não precisa falar nada. O Biden sozinho se enterra no debate. A performance dele no debate é de dar pena, né? É de dar pena mesmo, assim. Tanto que é uma situação tão triste que nem o Partido Republicano explorou tanto as gafes do Biden no debate, porque eu acho que eles ficaram com medo de serem vistos como cruéis. E olha, para o Partido Republicano ter medo de ser visto como cruel, tu tem tipo, olha, não, mas deixa, porque o noticiário vai passar essas notícias e vai ser dano suficiente com o noticiário dividindo essas notícias. Só que ali a gente começa a ter que fazer alguns questionamentos, né, que são questionamentos que muitas vezes o pessoal fica chateado porque acha que é fogo amigo, mas não é fogo amigo, que é o tamanho do escândalo que a gente estava vendo, e isso é um escândalo, tá? E eu acho que a gente, depois eu vou falar um pouquinho mais disso, me lembra de falar um pouco mais disso, é um escândalo que a gente não pode deixar para trás, que é, os democratas esconderam a situação de Joseph Biden, ponto. O gabinete de Joseph Biden, os assessores de Biden, os secretários de Estado sabem a situação na qual está Joseph Biden. Isso foi escondido do público, ponto. Isso é escândalo. Isso é um escândalo grave, né? O homem com provavelmente o trabalho mais difícil do mundo, né? O mais consequente do mundo, porque ele é presidente do país mais perigoso do mundo, né? O país mais armado do mundo é o país mais perigoso do mundo. Não estou falando isso para dar uma de lacrador, lacrou, disse que... Não, é que é uma premissa básica.
O país com mais armas é o país mais perigoso. Tem conversa, né? Então o cara é o líder do país mais perigoso do mundo e o cara tá nessa situação. Todo mundo sabe que o cara tá nessa situação e tá escondendo do público. Então, isso não é teoria da conspiração, né, gente? Eu acho que agora a gente pode afirmar isso com tranquilidade. E essa situação vem, no mínimo, vem se agravando, né? A gente vê sinais de agravamento dela desde julho do ano passado. Então isso é um escândalo grave, e era um escândalo que se o Biden se mantivesse dentro da corrida, ia só piorar. E o que a gente vê? A gente vê daí, logo depois, né, são 2 ou 3 eventos, um depois do outro, o Biden ele vai para a OTAN, ele dá uma série de discursos na OTAN, um com mais gafe que o outro, e não é só gafe, ele parece fraco. Então não é só o fato dele ter chamado o Zelensky de Putin, né? É o fato dele fazer isso naquele tom de voz que você não consegue entender o que ele está falando. Daí logo depois ele vai tentar fazer uma entrevista coletiva, ele chama o Trump de vice-presidente, né? Ele tenta arrumar, mas parece desespero. O final da coletiva do Biden é uma das coisas mais tristes que eu já vi. Assim, o pessoal que está nos ouvindo, né? Assistam o final da coletiva e observem o desespero dos assessores para que não tenha mais pergunta e como eles estão tentando tirar o Biden do palco o mais rápido possível. Foi uma das coisas mais tristes que eu já vi. É desespero total da galera ao redor dele. Eu tô querendo marcar isso bem porque eu não quero que pareça, gente, uma coisa aqui que é racional pro eleitor médio norte-americano olhar para isso e dizer, pô, não dá para votar nesse cara. Essa não é uma reação irracional. Você vê o candidato do Partido Democrata fazendo isso e dizer, não dá. Não é, de forma alguma, é uma reação absolutamente racional. Você questionar como é que esse cara está concorrendo a um cargo de presidente da República, que ele vai ficar mais 4 anos, e ele tem 81 anos, 82 anos de idade, ou seja, só vai decair cognitivamente, fisicamente mais, porque infelizmente o doce abraço da morte é inevitável. Infelizmente ou felizmente, né, para alguns de nós, o doce abraço da morte é inevitável. Né? A gente não tem como você acreditar que vai ficar tudo bem. Isso não é etarismo, isso é você fazer uma constatação de um fato óbvio. Só que isso necessariamente vai trazer mais perguntas e ficou muito claro que não dava. A gente vê já de novo, em fevereiro, lá atrás, eu chamei a atenção de vocês aqui, quem ouviu o programa, né? Quem ouviu as lives em fevereiro e março do Vira, a gente chamou atenção para isso. Olha aqui, ó, tem alguma coisa acontecendo. Porque tem muita gente forte, grande, dentro do Partido Democrata e dentro da rede de influenciadores do Partido Democrata, falando coisas interessantes, questionando a inevitabilidade da nomeação do Biden. Então, lá em fevereiro, quando o Jon Stewart, né, que é um comediante, jornalista importante norte-americano, começa a falar isso, tu já começa a levantar uma orelha. Ao mesmo tempo, o Ezra Klein, que é um estrategista democrata importante, é um jornalista do New York Times também importante, começa a falar, olha, os democratas têm ao mesmo tempo a melhor mão que eles já tiveram, no sentido que os democratas, gente, têm uma mão muito forte nas eleições parlamentares e do Senado. Provavelmente a melhor mão que eles tiveram em 15 anos. É uma mão muito forte. Para vocês terem uma ideia, o atual governador de Kentucky, que é um estado extremamente conservador, é democrata. A Casa de Representantes no Kentucky está bem dividida. Ela não está totalmente dominada por republicanos. Então tu tem uma geração de legisladores novos, jovens, engajados dentro do Partido Democrata, que vai concorrer a eleições em nível federal esse ano, que tem um potencial enorme. Tem um potencial aqui para uma nova geração de democratas que está entrando com sangue nos olhos e que tem uma perspectiva um pouco diferente da questão política. Não são nem obamistas, nem clintonistas, é uma outra geração, com outras perspectivas. Então, tem uma geração nova vindo muito forte aí. Só que começou a ficar muito claro, não apenas o Biden estava fraco, ele estava puxando todo mundo para baixo com ele. Né? Então, as eleições que pareciam que eram eleições bastante promissoras para a composição do Congresso, para a composição do Senado, tanto nos níveis estaduais quanto nos níveis federais dos Estados Unidos, começaram a sofrer pela percepção que os democratas não se importam com a eleição. E isso foi algo que nós três, né, gurias, a gente tem falado bastante nas redes, que é, olha só, tem uma questão aqui que é retórico ou não que o Trump é perigoso? É uma pergunta básica, porque se o Trump é perigoso, você não bota o vovô Simpson a concorrer com o Trump. Ou o Trump é perigoso, ou tanto faz. As duas coisas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo.
Mas daí não é estratégia, Pontinho, de chegar no negócio e dizer o seguinte, olha, ele é tão perigoso, mas tão perigoso que qualquer um é melhor do que ele, então vai esse mesmo? Mas só que isso é uma atitude arrogante, né? E além de arrogante, ela é perigosa, porque, vamos lá, o Abal é colorado, né? Se o Internacional vai jogar um Mundial, tu não quer que o Internacional jogue com o time B, né? Tipo, não faz sentido. Ou pior ainda, se o Internacional tá lutando pra não cair, tu não quer que o Internacional entre com um time que é menos que o melhor time que o Internacional pode ter. Mas tanto faz, qualquer time do Internacional não cai pra B, mas não é essa a questão. Se você tá com risco de cair, você não bota qualquer time, né? Você bota o melhor time que você tem. E daí a pergunta começou a ser muito clara. Primeiro, o Biden é o melhor que os democratas têm? Primeira pergunta. E pergunta associada, o Biden tem como vencer? Então, já desde maio, na realidade, a gente vinha ouvindo sinais, né, o que nós chamamos na teoria política, na ciência política, de sinais internos que estavam tentando dizer o seguinte, Biden, começa a pensar em como tu vai sair. E a resposta do time do Biden é, não sai, vovô não vai sair, vovô vai ficar até o final, vovô fez um grande governo e vovô vai lutar, né? Biden não desiste. Só que, claro, a OTAN e as entrevistas acabaram sendo uma espécie de última gota, porque todos os números do Biden durante o mês de julho começaram a cair de uma forma absolutamente estarrecedora. E eles já vinham caindo desde fevereiro. É aquilo que eu escrevi em fevereiro, que aqueles desgastes do Biden eram o início do fim da campanha do Biden. A dúvida é, ela ia terminar com uma derrota dele na eleição geral ou ela ia terminar com ele saindo? O que a gente descobriu? Ela terminou com ele saindo, mas a gente estava certo, né? Nós estávamos certos. E muita gente estava dizendo que era afobação, mas não era não. Não era afobação lá em fevereiro dizer que a campanha do Biden estava terminando. Não era, a gente estava certo, tá? A gente estava certo quando a gente estava dizendo isso. A galera tá, não, isso aí é barulho. Não é barulho coisíssima nenhuma. Né? Eram tendências muito bem consolidadas comportamentais dentro dos estados. E daí, muita gente irresponsável dizendo, não, mas isso não vai mudar. Porque o Trump levar um tiro, quem já decidiu que vai votar pro Trump vai votar pro Trump igual. Não é assim que funciona. Tem duas coisas aqui que são importantíssimas. O que estava acontecendo estava dando uma ideia de inevitabilidade, em primeiro lugar. E inevitabilidade é uma força muito poderosa em eleições. Principalmente para indecisos, principalmente para pessoas que têm resistências à ideia de política e principalmente para pessoas que têm custos associados a votar. Então dizer, o tiro no Trump não vai mudar a eleição. Ia mudar profundamente a eleição. Por quê? Porque os democratas, eles mesmos, já estavam vendo o Biden como um candidato fraco. O eleitor democrata médio. Daí você pega esse eleitor democrata médio que está num estado como a Geórgia, como a Pensilvânia, como o Wisconsin, como Colorado, como New Mexico, né, que está nesses estados, e ele vai ver essa situação de inevitabilidade, e ele tem custos para votar. Votar para ele significa que ele tem que sair do trabalho, significa que ele não faz o churrasco com a família dele, significa um monte de coisa. Tem custos pessoais, sociais, econômicos para ele votar. Se ele acha que a eleição do Trump é inevitável, ele não vai votar. Enquanto o indeciso, que quer votar, por qualquer motivo, não vem ao caso, ele vai ver essa inevitabilidade e vai dizer, por que eu vou perder meu voto votando no Biden? Não, eu vou votar no Trump, ele vai ganhar. Tem uma discussão na teoria dos jogos, tem dois tipos... Bom, eu vou nerdear um pouco aqui, tá? Tem dois tipos de relevância na teoria dos jogos. Igual ou melhor ou igual. Essas duas relações nominais a gente chama de R, quando é melhor ou igual, ou I, quando é igual. Um dos principais problemas do votante indeciso é que muitas vezes a relação dele é do tipo R. Só que o R não tem nome. Ele acha que quem está na frente é melhor ou igual de quem está atrás. Quando isso acontece, há uma tendência do ponto de vista de ação racional de escolher o bem que tu acha melhor e igual, não o bem que tu acha igual. Então, se o Abal é melhor ou igual que o Divan, ok? E Abal e Divan estão disponíveis para minha seleção, eu prefiro o Abal, certo? Isso é o R. Tranquilo? Perfeito. Acompanhando aqui, anotando. Essa situação, ela é uma situação nominal que ela vira eleições. A gente chama isso de onda.
É o efeito de onda. O efeito de onda é quando você percebe um caminho, você está indeciso e você vai com a onda. Isso quase aconteceu no primeiro turno da eleição de 2018 com o Bolsonaro. Se tivesse mais uma semana, o Bolsonaro tinha levado no primeiro turno. Porque estava acontecendo o efeito onda, certo? A gente percebe esses efeitos em mercados mesmo, em mercado. Tá? Que é, você cria uma sensação que um certo bem tem mais demanda, as pessoas querem aquele bem. Elas caminham para aquele bem. Tem um autor bem famoso, o Kahneman, o Daniel Kahneman, né, que ele chama isso de sistema 1, que é o modo de escolha rápido. É um modo de escolha rápido, certo? Então, muito analista estava dizendo, não, o tiro no Trump não vai mudar a eleição porque o eleitor já consolidou. Isso não é verdade. Existem eleitores consolidados, mas o perfil do voto nos Estados Unidos é um perfil de voto optativo. Então, esse tipo de evento, que é um evento que associa com uma inevitabilidade, tem efeitos de onda dentro de eleições. E os democratas, para surpresa geral, pararam de ser suicidas. Por quê? Porque estava muito claro que esse efeito de onda ia levar o Trump a ganhar a eleição do Biden de forma absolutamente estarrecedora. Não, o Trump estava no caminho para ganhar a eleição no voto popular e botar em disputa estados que há muito tempo não entram em disputa. Nominalmente, Virgínia estava entrando em disputa, né? E a nomeação do Vance, ela era para jogar carne vermelha para Virgínia. Ele iria botar provavelmente Colorado em disputa em algum momento. Havia gente dizendo que New Jersey estava próximo. Porra, esses são estados que não vão pro lado dos republicanos desde a eleição do Reagan. Tá, Colorado não. Colorado foi na segunda do Bush. Né? Mas Virgínia... Então, tinha uma tendência do lado do Trump para ele conseguir fazer um mapa eleitoral absolutamente estarrecedor se o Biden continuasse concorrendo. E isso estava começando a machucar, a atrapalhar as eleições no nível estadual. Então, o que vai acontecer? As eleições no nível estadual, elas começam a pressionar a autoridade central do Partido Democrata, que então vai se manifestar, e começa a se manifestar inicialmente de forma discreta, interna, e depois começa a dar recados um pouco mais fortes. Os recados mais fortes começam um pouquinho antes do Trump ser baleado, começam aquelas coisas, olha, quem sabe o Biden tá fraco. Editorial no New York Times do George Clooney, né? George Clooney é amigão do Obama. Pô, não sei, hein? Não sei, tá estranho. Ele é baleado. Dá dias, os democratas começam a largar notas para a imprensa, dizendo, não dá mais. O que estava muito claro? A Pelosi, a Nancy Pelosi, né, a grande operadora, a grande estrategista democrata, o Zé Dirceu deles, estava mexendo os pauzinhos por fora, né, para dar um recado. O que estava dizendo? Que a cúpula dos democratas, o David Schumer, a Nancy Pelosi, o próprio Obama, não queriam humilhar o Biden indo a público dizer para ele sair, mas estavam dizendo em privado. E os recados estavam cada vez mais fortes. Daí começou uma chuva de senadores e de candidatos a deputado federal e senador e deputado estadual e senador estadual, declarando que o Biden é incrível, o Biden fez um grande governo, o Biden vai perder, ele precisa sair, publicamente. Quando essas cartas começaram a pipocar para tudo que é lado, deu 2 dias e o Biden saiu. E aí os democratas, a gente precisa dar o braço a torcer, foram interessantes. Por quê? Porque nós temos a Republican National Convention, que ainda é com o Biden como candidato, e o clima na Republican National Committee é o pior clima que podia ter acontecido para os republicanos. Ele é arrogante. Os republicanos são tipo, foda-se. Tanto que os republicanos botam como vice, o J.D. Vance, um cara que não faz concessão nenhuma. É um extremista, é um cara dos Appalachians, é um cara com um discurso totalmente alinhado com esses projetos mais extremos do Partido Republicano, um cara alinhado com o setor tecnológico mais libertário, né? É um extremista. E eles colocam esse cara lá, Deus sabe por quê. Talvez porque eles acreditassem que ao colocar o J.D. Vance, eles consolidariam os Appalachians, a Pensilvânia e botariam a Virgínia em jogo. O que seria o checkmate final no Biden.
Mas o fato dos republicanos estarem preocupados em levar isso já indica que eles estavam levando a eleição como basicamente finalizada, que não tinha muito mais o que trabalhar. Dá 2 dias, o Biden anuncia que vai sair, e não apenas anuncia que vai sair, pega todo mundo de surpresa e imediatamente endossa Kamala. Junto com isso, me pareceu ser um esforço coordenado, não deu meia hora, os Clintons endossam a Kamala. E daí tu vai vendo todo o Partido Democrata, rapidamente, se orientando na direção da Kamala, até que eu acredito que foi antes de ontem, algo assim, a Nancy Pelosi faz uma declaração dizendo que a candidata é a Kamala, e acabou. Né? Daí acabou. Game over. Foi tudo no espaço de 2, 3 dias. Foi muito rápido. E ela consolida o número de delegados que ela precisa para ser a candidata, de tal forma que ela já é a candidata presumida do Partido Democrata. Né? A não ser que alguma coisa muito estranha aconteça, vai ser ela. Agora a dúvida é quem é que vai ser o vice e como é que vai ser a convenção. Só que o que aconteceu? Os democratas parecem agora ter uma chance de brigar. E ela conseguiu entrar de uma forma muito intensa dentro da campanha e reenergizar a base democrata que estava dando como perdida a eleição. Então, o que acontece agora é isso. E a pergunta de $1 milhão é se os republicanos foram pegos com a calça na mão com relação a isso. Eu não acho que é tão simples assim, mas eu também quero deixar vocês falar, porque eu tô falando há meia hora, pra gente começar a conversar sobre a Kamala, mas eu queria dar todo esse aquecimento pra essa parte. Desculpa ter nerdado tanto, guris. Amei. Eu sempre gosto muito de nerdices, assim. Gabriel Divan, então agora sim, conte pra gente como é que foi o negócio de lá, né? Encontrou o Wolf Blitzer na rua, assim, ele correndo pra ir pros estúdios, o que houve? Cara, quando aconteceu o episódio do disparo, eu estava em São Francisco. Bom, em São Francisco, o Fabrício vai falar melhor do que eu sobre isso, né? Mas São Francisco é mais ou menos o seguinte, né? Metade do eleitorado lamentou muito, né? A América está rendida à violência, olha só, tudo bem. Mas tomara que esse velho se foda. A outra metade da metade pensou assim: a América está rendida à violência que este filho da puta está propagando. E uma outra parcela, tipo assim, não vou falar alto, mas eu queria que a cabeça dele tivesse um pouco mais para trás, né? Mas, enfim, né? São Francisco, cara, né? Tipo assim, bandeira gay e LGBTQIA+, e todos os espectros junto com bandeira da Palestina nas ruas dos apartamentos, né? Então, assim, foi impressionante porque, cara, teve muita repercussão. Aliás, eu queria retomar uma coisa que o Fabrício estava falando, porque teve analista, e isso eu vi no Twitter brasileiro, tá? Teve analista que disse assim, olha, não sei se é tão ruim assim pro Biden o debate, porque o assunto é ele, finalmente, não as bravatas do Trump. Cara, não sei como é que não tem como ser desgraçado o assunto ser tu quando tu é um ridículo e quando tu virou piada no mundo inteiro. Ah, que bom, o assunto sou eu, né? Estão falando de mim. Sim, estão falando que tu é um velho gagá, que não tem a menor condição, né? E, enfim, cara. Então, quando aconteceu o tiro, realmente, né? Eu vou deixar claro que eu tava num clima assim, ó, relax, férias total. Então, assim, eu me recusei a ficar assim, não, agora eu vou ficar parado aqui nesse hotel aqui, lendo as coisas. Não, mas, cara, o cara ouve falar na TV, o cara vê nas capas dos jornais, vê nas capas das revistas, o cara tá olhando na internet e a gente sabe que esses feeds são patrocinados e são direcionados localmente, então nunca recebi tanto propaganda de podcast e analista político patrocinado americano comentando o caso. E o fato é o seguinte, cara, entre aquela primeira leva de comentários que sugeriam uma armação, e aí eu vou lembrar pelo menos um comentário, né? Eu agora já estou convencido um pouco, né? Ou muito do contrário, mas eu vou lembrar um comentário do nosso querido amigo Fagner Torres, do lado B, que ele disse assim, porra, é engraçado que os atentados aos líderes de direita, eles sempre erram, né? É uma coisa impressionante. Mas, cara, passado aquele tempo e passado aquela coisa toda de ver o sujeito que só tomou um tiro de fuzil de raspão na orelha, né, e a foto automática dele com o punho erguido, né, onde me sugeriu uma coisa muito sinistra, né, eu já acho que realmente houve um atentado, houve um tiro, houve tudo isso, eu não vou ficar criando dúvidas aqui, né. Uma coisa que eu dizia também da facada, né, depois de começar a ver uma série de evidências que eu não sei, que já me sugerem outra coisa agora, mas vamos lá, houve um atentado, tá, houve um atentado. Aconteceu muito
muito, né, de capitalização disso, embora eu vou falar para vocês uma coisa, que no estado da Califórnia, né, em todos os lugares que eu fui, eu andei bastante por ele, eu só vi uma vez para vender em camelô uma camiseta com a foto, né, uma vez. Aliás, foi em Venice Beach, o que eu achei meio incongruente. Do lado de uma loja de maconha. Mas daí o que acontece? Um pouco depois, cara, teve a notícia aquela do Tribunal da Flórida arquivando o caso aquele dos documentos, né, que ele levou para casa. E aí foi muito engraçado porque eu vi um comentário na CBS, era de manhã cedo, né? O cara estava pensando em tomar café da manhã, dar uma ligada na TV para ver o que está acontecendo. O comentário da CBS, cara, botaram o cara ele falou uns 30 minutos esculhambando a justiça da Flórida, esculhambando o Donald Trump, dizendo que é uma vergonha nacional, que é uma vergonha mundial, dizendo que não dá para confiar na justiça americana. E eu fiquei impressionado, eu disse assim, caralho, eu comecei a ver muito em reportagens, muito em chamadas, muito questão de críticas, né, ao fato de que a justiça da Flórida está há muito tempo aliviando. Já disseram que esse caso, eles usaram palavras bem duras na TV. Disseram que o caso vem sendo amorcegado há não sei quanto tempo para esperar, inclusive, a eleição, para quando passar a eleição, combinar com aquela questão lá de que o presidente é inimputável ou coisa parecida. Então, assim, eu comecei a perceber que uma coisa que a gente pensa que é só memética, né, do Brasil, talvez não seja tanto assim, porque domingo aí passado eu já estava em Los Angeles, quando houve o resign, né, do Biden, e, cara, a impressão que eu tive, ela pode ser muito focal, muito pontual, foi que o comentário sobre uma boa ideia de esse homem sair porque ele não tinha mais condições, misturado com uma já pré-euforia da entrada da Kamala, ele foi muito maior do que a repercussão do tiro, que inclusive começou a deixar de aparecer até o ponto de que, cara, não se falou mais de tiro. Se falou basicamente de o cara saindo, quem vai ser, só que já era um quem vai ser voltado para a Kamala Harris. Eu até comentei isso nas redes, né? A gente estava almoçando, eu e a Fernanda, numa pizzaria em West Hollywood. Aí a gente perguntou assim, olha, pizza assim assado, tem uma cervejinha? Aí o cara falou, olha, eu não tenho uma cerveja aqui, mas tem uma liquor store na esquina, e que se você for ali comprar uma cerveja, eu não vi nada. Né? E eu disse, que bom. Aí eu fui na liquor store, e estava daquele momento dando o pronunciamento da TV do Biden. E aí eu fiquei, cara, porra, que porra. E aí ficou eu, o cara do caixa e uma mulher olhando, e a mulher não sabia quem eu era, não sabia qual era a minha vertente política, não sabia nada a meu respeito. Ela só me olhou e disse assim, eu espero que a vice-presidente agora entre com tudo. E eu falei para ela, olha, eu espero que entre qualquer um com tudo para ganhar desse outro aí. E ela, pois é, tal. E o cara do caixa, pois é, né? E ficamos nós três ali. A impressão que eu tive era, tá rolando uma coisa que aí pode ser, como eu disse, muito pontual, pode ser muito coisa de Califórnia, né? Se bem que, né, a Califórnia vota democrata há muito tempo, mas eu não diria assim que todo mundo é paz e amor e não sei o que é. Não. Numa parte de São Francisco ali, tu pode escrever que o Biden teria todos os votos, apesar ele podia estar num sarcófago assim, né? E a questão é justamente essa, as pessoas estavam, ao meu ver, numa maré do tipo assim, né, eu vou de Biden, mas que merda. Qual é o predicado dele? Ele não é o Trump, né? É basicamente isso. E quando começou a se aventar o nome da Kamala, começou a haver uma coisa, tipo, eu quero esta mulher, né? Bom, repito, eu não quero que falem de etarismo aqui, porque o cara estava visivelmente fragilizado mentalmente, e nós estamos falando não de discriminar ele, e sim de dizer que ele pode ou não pode concorrer, e que é ou não é um fracasso uma campanha como essa, mas que, sem dúvida nenhuma, deu um agito, inclusive em termos de jovialidade, ou pelo menos em termos da presença dela, né, da energia dela, sem dúvida nenhuma. Agora, depois eu queria ouvir vocês e o Fabrício também sobre o porquê diabos esta mulher, né, pelo menos para o resto do mundo, eu não sei como é que estava nas internas do Partido Democrata e tudo mais, por que ela desapareceu? Porque parecia no início da eleição, eu acho que até nós comentamos sobre isso, parecia no início da eleição do Biden, né, em 2020, parecia que ela vinha como um sopro de vitalidade para a campanha, uma mulher negra, tudo mais, e parecia que era natural que eles iam passar 4 anos construindo ela. Ela tem predicados
muito bons. É claro, né? Aqui a gente não compra gato por lebre. Existe, inclusive, aquela crítica, né, sobre as posições standard conservadoras dela, o punitivismo dela enquanto procuradora, né, do estado da Califórnia. Mas, cara, existe também um belo de um argumento que ela tem margem para construir. É uma mulher de Oakland, é uma mulher da região da Baía de São Francisco, é uma mulher que exerceu um cargo importantíssimo na Califórnia. Então, assim, a ideia era, pelo menos para mim, é o que parecia, o Biden ganhou desse cara como quem diz assim, se vamos botar um velho tradicional, vamos botar o nosso velho tradicional que tem cancha, que tem tarimba, que é gentleman, que sabe falar, que não é um abostado que nem o outro. Agora, ao meio do caminho, vamos começar paulatinamente a oferecer essa outra candidata aqui, até porque a gente sabe que vice entrar, né, na próxima ou nas próximas é uma tradição, não só nos Estados Unidos, mas em todo lugar. Essa mulher me pareceu desaparecida, cara. O nome dela surgir com tanta força agora, para mim, é positivo, é uma boa surpresa, né? Eu já falei que eu odeio conjuntura, conjuntura é um cão dos diabos, né? Então eu não tenho nada que fazer além de endossar a Kamala Harris. Ah, mas é que... Tá, meu, é a Kamala Harris, tá? É a minha candidata, se eu fosse nos Estados Unidos votar, né? Ou se eu fosse com a caravana, aquela do bate e volta, eu ia votar nela. Mas o fato é, talvez a gente continue só com aquela ideia de que, olha, temos alguém que não é o Trump, que bom, pronto. Mas é um não Trump muito melhor, sem dúvida nenhuma. E, assim, ó, consegui notar no pouco, né, no pouquinho que eu vi, né, nos últimos dias, quando meio que já estava na boca do gol para oficializar a campanha dela, consegui notar isso que agora todo mundo está vendo nas notícias e tudo mais. Doações, endossos, telefonemas e, principalmente, né, uma espécie de maré de energia que a gente não estava vendo com os democratas, porque eu vou cravar aqui, tá? A eleição estava perdida. Eu não sei se está ganha agora, mas ela estava perdida, completamente perdida, e enfim. Né? Cara, eu acho muito interessante isso que você está colocando, Divan, que realmente deu um choque de entusiasmo que era muito necessário. E tu trouxe uma coisa interessante, que é a Kamala, ela viu a oportunidade e pegou com as duas mãos. E ela entrou muito bem no jogo, muito bem. De novo, isso indica que foi coordenado e que a coisa não aconteceu de uma hora para outra. O que eu quero dizer com isso é, provavelmente estava uma articulação. Não vamos ser burro. O Biden avisou a Kamala que queria endossar ela, né? Ela não ficou descobrindo isso por telefone ou por Twitter, né, gente? Ela sabia isso há dias. Vamos lá, isso é uma obviedade, né? Assim como uma obviedade que foi conversado com os Clintons, foi conversado com a Pelosi, nada disso veio como uma surpresa. O pessoal vai abrir... não, o Obama foi pego de surpresa pelo endosso dos Clintons a Kamala Harris. É claro que não. Né? Isso provavelmente foi discutido internamente. A outra coisa que os democratas devem estar fazendo já é justamente pensando como é que eles vão virar o jogo, porque tudo indicava que a reunião do Partido Democrata em Chicago ia ser um replay me corrija aí, 68, Abal? A trágica 68. A que foi em Chicago também. A de 68. Sim. Botando, ao invés da bandeira Vietcong, a bandeira da Palestina no Grant Park, fazendo uma algazarra, dizendo que o Biden não podia ser candidato. Cara, isso provavelmente não vai acontecer de novo. Ou seja, provavelmente, ao invés da gente ter uma articulação super problemática no dia da reunião do DNC, né, do Comitê Democrata para nomeação, provavelmente vai ser primeiro um alívio e segundo muito celebratório. O que eu presumo é, por exemplo, que provavelmente quem vai puxar o voto de consenso é o próprio Biden. Né? O único risco do Biden puxar o voto de consenso é ele pedir para a gente nomear o Ted Kennedy. Mas... Este garoto... Eu peguei no colo esse garoto. Esse vai longe. Vai longe. Né? Então, esse é o único risco, né? Meu amigo Ted Kennedy. Não, então, do lado direito, né? Que nem o Roberto Carlos. Mas, não, posto isso. Então, isso realmente vai dar uma acelerada e deve continuar essa aceleração em alguns aspectos. Mas, assim, eu também acho que a gente não pode ser excessivamente otimista e achar que de uma hora para outra essa se tornou uma eleição fácil, ou que de uma hora para outra a Kamala é favorita. Nenhuma das duas coisas é verdadeira. A Kamala, nesse momento, tem muito trabalho para fazer. E vamos combinar que o perfil da Kamala é um perfil ótimo para uma eleição geral. Isso não significa que ele seja um perfil ótimo para uma eleição delegada. Se essa fosse uma eleição direta, eu não teria a menor dúvida de dizer que a Kamala estava muito bem encaminhada para vencer. Mas essa não é uma eleição direta. Sempre lembrem, a Hillary ganhou por mais de 3 milhões de votos de diferença do Trump. Um monte de voto na eleição direta. Mas esse não é o modelo de eleição norte-americano. A gente pode achar ruim, a gente pode achar bom, não importa.
Não é. Então, o que a gente precisa agora prestar atenção? Como é que a Kamala vai ir com as demografias-chave? Qual é o problema? O problema é que ninguém teve tempo para montar os modelos para a Kamala. E a gente não sabe como é que os eleitores estão realmente reagindo. O que isso quer dizer? As pesquisas que antes tinham um alto grau de confiança, por terem sido montadas durante 3 anos, construções de modelos, construção de análise demográfica, construção de análise de risco, construção de fator confundente, fator determinante, vendo como é que você ia analisar a probabilidade pró-Biden, probabilidade bayesiana, pró-Trump, como é que tu ia fazer todos esses caras. Cara, isso foi pro cu. Por quê? Porque toda essa montagem que era baseada em 2 candidatos não existe mais pro lado do Biden. E agora, para Kamala, vai ter que se adaptar a todos os modelos. E o que a gente vai ter que ver? O eleitor está realmente respondendo de forma decisiva? Essa é uma preferência declarada ou essa é uma preferência consolidada? Né? Tem toda uma gramática de preferências na hora de atribuir valor para a declaração do voto ou para uma declaração de uma preferência no mercado de votos que um pouco foi pro lixo agora. Então a gente tem que ter muito cuidado para tomar as pesquisas como fato, né? A gente tem que encarar as pesquisas agora como indícios, mas elas são indícios muito menos formais do que elas eram há 3 semanas atrás. Então esse é o primeiro ponto. E daqui que sobra pra gente? Sobra pra gente uma análise um pouco mais qualitativa, um pouco mais de comparação. Então o que a gente vai ter que ver? A gente vai ter que ver como é que o eleitor decisivo, em alguns estados o eleitor latino, em alguns estados o eleitor blue collar, né, da siderurgia, em alguns estados o eleitor negro, como é que esse eleitor vai ver o perfil da Kamala? O que isso parece nos indicar? Bom, Geórgia estava praticamente fora de questão para o Biden de novo, né? O Biden estava fazendo 7% a menos em Geórgia, que foi um estado que ele ganhou na eleição de 2020. Então, a Kamala parece ter botado Geórgia de volta na discussão. Só que a Kamala não precisa só de Geórgia, ela precisa de 2 estados que o Biden começou a perder e que ele tinha ganhado em 2020. Aquilo que a gente já tinha falado de novo na última live, que é, ele perdeu Pensilvânia e ele perdeu Michigan, pelo menos nas pesquisas. A Kamala tem que virar esses 2 estados para ter alguma chance. Sem a Pensilvânia ela não ganha, sem Michigan ela até vai lá. Mas sem a Pensilvânia ela não ganha. Porque se ela perde a Pensilvânia, ela também perde Michigan. É possível perder Michigan e não perder a Pensilvânia, mas se ela perdeu a Pensilvânia, ela perdeu Michigan. É uma questão de onda, daquilo que a gente discutia antes. Ela vai ter que fazer um trabalho muito grande nesses estados. Daí qual é o perfil do eleitor que está em disputa na Pensilvânia? Eleitor da siderurgia, do setor de aço, um eleitor do interior, que já votou no Trump em 2016 e depois votou no Biden em 2020, e eleitores negros de Pittsburgh, Cincinnati, das cidades grandes da Pensilvânia. Esses eleitores vão ser os eleitores que vão decidir a eleição para Kamala esse ano. O que a gente vai ter que ver? O eleitor negro vai sair para votar na Kamala? Se ele fizer isso, ela ganha na Pensilvânia de forma muito parecida com o que o Biden ganhou. E daí deve ganhar Michigan também pela mesma razão. O eleitor negro não vai grudar na campanha da Kamala por algum motivo, daí foge. Por que o eleitor negro não grudaria na eleição da Kamala? É só uma pergunta interessante, ela não é negra, ela é... Tem um analista político norte-americano que é um cara do Oba-Oba, eu acho que ele é um bobo alegre, tá? O Van Jones. O cara é uma espécie de Deepak Chopra dos democratas, é um cara que tá sempre emocionado e sempre fala umas coisas nada a ver, assim. E ele vem com uns papos, ele é negro, né? Ele vem com uns papos tipo... eu fiz uma roda de conversa com eleitores negros no Pensilvânia e no Michigan, e a palavra que eles mais falaram associada com a Kamala é cuidar da irmã. E eu tipo, vai te fuder, que papinho de bobo alegre é esse? Não, nós não estamos... Não, isso não aconteceu na vida real, né? Vamos lá. Então, qual é o problema? É que a Kamala ela é vista como uma policial. Ela é vista como uma pessoa da lei e ordem, que prejudicou ela muito na primária democrata de 2020, esse perfil. Só que a pergunta agora é, esse perfil ajuda ou atrapalha ela numa eleição nacional? Então,
tem muita gente falando meio a sério, meio brincando, os democratas não podem dar mais atenção pro recorde dela como uma progressista do que pro recorde dela como uma pessoa que é membro do Ministério Público da Califórnia. Como é que traduz prosecutor mesmo, Divan? É procuradora ou promotora? Acho que é promotora, né? Ela é quem faz a denúncia e faz a acusação. Sim. É promotora ou procuradora se fosse na área federal, né? Mas o cargo é US Attorney da Califórnia, é isso? Isso. Seria uma procuradora do estado, só que na verdade, né, é pra questão atuar como promotora, né? É que tem algumas peculiaridades nisso nos Estados Unidos que não é exatamente igual a como é no Brasil, né? Mas enfim, não vem ao caso, isso seria outra discussão para alguém que entenda mais sistema americano que eu nessa parte. Mas o importante é, para a eleição nacional, talvez o fato dela ser durona com relação à questão criminal pode ser uma coisa boa, não uma coisa ruim. E o fato dela ser progressista com relação a questões de gênero, nome social, pode ser uma coisa ruim, especialmente nos estados-chave. Então, se você quer convencer, e isso é um meme que já está agora, né? Que o Trump é condenado e ela é a promotora. Ele é o perpetrator e ela é a prosecutor, né? Exatamente. Né? Então, tu tem essa dinâmica já sendo explorada. Só que tem uma matéria do New York Times que saiu um tempo atrás, muito interessante. Só que, claro, tem que analisar essa matéria com 350 asteriscos do lado, porque é uma matéria que entrevistou literalmente 30 pessoas. 30 eleitores negros ao redor dos Estados Unidos. E a própria matéria diz, isso aqui é anedótico, nós estamos só querendo entender por que esses eleitores negros gostam do Trump. Esses aqui. A própria matéria diz, isso aqui não é algo que a gente acha que é generalizável para todos os eleitores negros, né? Mas um dos eleitores disse, é meio que foda, é a fuder que esse cara foi condenado, porque esse sistema é uma puta de uma merda, o sistema fica perseguindo todo mundo, então na real o Trump é do caralho, entendeu? Porque ele foi condenado porque o sistema tá atrás dele, que nem tava atrás do meu primo, né? Cara. É um pouco uma certa empatia que rolou, e diz que tá acontecendo isso de uma forma marcada, tanto que se espera que o Trump vá melhor com a comunidade negra de novo, porque ele já foi melhor em 2020 do que ele tinha ido em 2016, e espera-se que ele vai um pouquinho melhor dessa vez de novo. Por que essas coisas são relevantes? Porque, gente, a gente está falando de uma eleição onde 4% do eleitorado negro na Pensilvânia, só 4% do eleitorado negro, tá? 4% do eleitorado negro na Pensilvânia decide não ir ou decide votar no Trump, o Trump ganha. Mas daí tem que botar pros caras lá o que o Trump falou do Central Park Five, né, cara? De como ele é amigão ali nesses casos, assim. Porra, é complicado, velho. De novo, eu acho que vai passar por muitos outros atores e a gente não sabe como esse eleitor vai se comportar no frigir dos ovos agora, com a Kamala sendo a candidata real. Com a Kamala falando ali, falando das raízes dela, falando... Porque, por exemplo, hoje, eu achei isso interessantíssimo, ela está no Texas e está no Comitê Nacional dos Professores de Ensino Médio, falando sobre salário, falando sobre sindicato. Ela não está falando sobre pronomes. Antes que alguém me entenda mal, pelo amor de Deus, eu não tô dizendo que a esquerda tem que abrir mão da pauta identitária, eu não tô dizendo isso, eu só tô chamando a atenção que ela tá escolhendo estrategicamente os temas que ela está promovendo, tá? Eu acho que a pauta identitária é importante, é legítima, todo mundo tem que falar dela, tá? Por favor, não me tirem pra Nova Resistência, não é isso. Mas eu estou chamando a atenção para o fato que nesse momento ela está batendo muito nessa tecla dos salários, que é uma continuação de algo que o Biden já vinha fazendo, e tentando ressaltar que esse é o principal coringa da administração do Biden, que os salários melhoraram e que as relações de garantia de emprego, né, melhoraram ao redor dos Estados Unidos. Qual é o outro problema que ela vai ter que responder? A inflação. Né? E daí tem a outra questão. Agora é a hora da empolgação. Então a campanha ainda não começou. E nós temos um problema muito sério. Eu não acho que esse problema vai embora. E eu acho que esse problema vai machucar os democratas. Eu vou insistir nisso. A condição do Biden é um dos maiores escândalos políticos norte-americanos dos últimos 15 anos. A gente não pode tapar o sol com a peneira com relação a essa questão. É um escândalo político grave. E as pessoas são racionais de se preocuparem com esse escândalo. E elas são racionais de desconfiarem da imprensa hegemônica norte-americana, especialmente progressista, que tratou qualquer questionamento da idade de um homem de 78 anos como um problema, quando é absolutamente racional você perguntar se um homem de 78 anos tem condições para governar um país e tem o dedo na mala atômica.
Me desculpem, gente, eu tenho parentes de 78 anos, eu não quero que eles tomem decisões, e eu tô falando dos que estão bem. Os que estão bem, que eu acho legais e que eu converso no almoço de domingo, eu não quero que eles possam tomar decisões sobre qual país bombardear com uma bomba atômica, cara, não quero mesmo. Por melhor que eles estejam cognitivamente. Isso não é ser etarista, isso é, de novo, aceitar um fato da natureza humana que as pessoas ficam velhas e perdem um pouco do entusiasmo cognitivo. Acontece. E o fato disso ter sido escondido e agora tá começando a aparecer um monte de historinha, pode e vai ser tópico de discussão. E tem a outra pergunta que agora me fugiu. Teve amigos, pessoas que eu gosto muito, que me xingaram quando eu falei sobre isso lá no Twitter, né? Que, olha, tem uma pergunta que é uma pergunta absolutamente racional, que ó, se o Biden não consegue concorrer à presidência, como diabos ele consegue ser presidente? Desculpa, isso não é uma pergunta idiota. Isso é uma pergunta absolutamente racional. É muito mais difícil ser presidente do que concorrer à presidência. Ah, mas são sets de habilidades diferentes. Ah, mas vai tomar no cu, como assim? Sim, é uma sete habilidades diferentes. As que tu precisa para ser presidente são muito mais difíceis. O cara não consegue ler teleprompter direito, sem começar a pirulitar. Não consegue escolher a saída para qual ele vai sair do palco. Confunde qualquer loira de meia idade com a esposa e tá tudo bem? Cara, se tu visse ele trabalhando numa banquinha de sorvete, tu ia ficar com pena dele e dizer, esse senhor não deveria estar trabalhando aí. Então, assim, ó, a gente não pode ser ingênuo e achar que os republicanos não vão explorar isso. Vão e vai criar efeito para a eleição. E pode custar a eleição para os democratas, e se custar a eleição para os democratas é bem feito, em primeiro lugar. E segundo lugar, não é nenhum absurdo. Porque é um escândalo. Ah, mas tem os escândalos do Trump. Tudo bem, cara, mas olha só. Primeiro lugar, o Trump não é mais presidente. Segundo lugar, todo mundo sabe o que esperar do Trump. O eleitor médio do Trump sabe o que esperar do Trump. O fato dele ser um falcatrua não é um problema para o eleitor médio do Trump. Segundo, quando era o Trump que estava dando sinais de não ter a etiqueta correta para o cargo, os democratas imediatamente vieram com o papo da 25ª emenda para dizer que não, ele tem que ser retirado porque não é fit to serve. Mas olha, o que quer que o Trump tenha feito era um problema moral, não era um problema cognitivo, que foi porque a 25ª emenda foi desenhada para problemas cognitivos, não problemas morais. Então você quer dizer que moralmente ele não é hábil, porque é um sociopata, então ele tem que ser impedido de governar, mas o Biden está em plenas condições cognitivas? De novo, é claro que nenhum de nós três sabe disso de verdade, mas o questionamento não é absurdo. E o fato dos democratas terem se colocado nessa posição, eu presumo que vai ser explorado muito fortemente pelos republicanos no nível estadual e no nível principalmente de criar notícias falsas. De dizer, os democratas, na realidade, a Kamala já é presidente há 1 ano e meio. Isso tudo no universo de fake news. Né? Ou dizer, quem é que está governando os Estados Unidos agora? Vai ser a mesma pessoa que vai estar governando quando a Kamala assumir? E daí isso tudo entra nessa estrutura de paranoia, de criação, de consolidação de sentimentos que apela para o público. E está tudo nascendo de uma preocupação legítima. Então, a gente não pode achar, os democratas não podem achar que, porque a Kamala é muito fofinha, queridinha, está nesse boom agora, que ela não vai ter que lidar com crises muito fortes. E essa é uma crise muito forte. E tem uma pergunta que é feita para a Kamala, que é a seguinte: quando é que você soube que Joe Biden não tinha capacidade para concorrer? Forte. Entende? Quando é que você soube? Essa é uma pergunta óbvia. Isso é uma pergunta óbvia para o Fabrício, é uma pergunta óbvia para os estrategistas do Trump, né? Tipo, agora começou a pipocar, né? De uma hora para outra, a mesma imprensa. Porra, desculpa, eu sei que isso parece adotar a linguagem conspiratória, mas não é. Aqui, ó, isso aqui o pessoal tem razão. É aquilo que o Chomsky diz. A gente quer entender por que a imprensa perde legitimidade é por causa desse tipo de patacoada. A mesma imprensa que há 2 meses atrás dizia que questionar a integridade cognitiva do Biden era deepfake, agora está pipocando com declaração de operador democrata que o Biden estava mal há muito tempo. A Olivia Nuzzi, que é uma grande jornalista, ela confessou na matéria que ela escreveu agora, no início de julho, que ela tinha informações desde dezembro do ano passado que ela ainda não estava colocando no papel. Mas por que não? Então, essas são perguntas óbvias. E se a Olivia Nuzzi sabia, então por que o gabinete do Biden não estava expressando isso antes? São coisas que vão entrar na campanha com força,
e vão machucar a campanha. E daí as outras questões também vão entrar, a questão do tiro vai voltar, é claro que vai. A questão do próprio perfil da Kamala, eles vão desenterrar o esqueleto do armário da Kamala. Eles vão tentar botar ela como uma radical, né? Então tudo isso vai entrar no jogo. Só que tem uma diferença para 2 semanas atrás, tem jogo. Então essa é a novidade, né? Tem jogo. Algo que no meu entendimento, desde fevereiro não tinha. Desde fevereiro eu tô profundamente com essa questão, porque, cara, desde fevereiro pra mim tá muito claro que não tem mais jogo. Agora tem jogo. É um jogo difícil, vai ser uma eleição extremamente complicada, como sempre ia ser, né? Apesar de uns tempos pra cá, talvez ela tivesse começado a ficar meio fácil pro Trump, mas nunca ia ser uma eleição fácil pros democratas. E tem algumas coisas que eu espero que os operadores estratégicos partidários estejam prestando atenção sobre os riscos de não brigar, sobre os riscos de não encarar a necessidade de renovação dentro dos partidos, né, de menosprezar o inimigo ou o adversário, se vocês quiserem colocar desse jeito. São lições importantes, mas parece que alguma coisa os democratas aprenderam com os franceses. Aí resolveram, peraí, a gente não pode ficar passivo diante do que vem aí, vamos tentar, né, pelo menos inventar aí uma alternativa. Agora é observar, mas realmente agora tem jogo. Não, Fabrício, eu acho que é por aí, cara. Eu tenho 2 coisas que eu gostaria de te ouvir ali, se o Gabriel quiser emendar alguma coisa, aí fica à vontade, Edivan. Primeira delas, algum chute de vice, porque tem que ser um homem branco de um estado-chave, provavelmente, né? E segunda coisa, cara, o que eu acho estranho de toda a campanha do Biden é que eles ficaram muito batendo, até isso deu para ver no debate, que eles ficaram muito tempo batendo no negócio de, não, mas veja, estão boas as coisas, o desemprego, né, tudo isso que tu falou. E eu sempre fico com uma dúvida no seguinte, cara, quando tu tem que afirmar muito essas coisas, me parece que a população não tá sentindo. E é muito mais importante a pessoa sentir quando vai no supermercado, quando recebe o seu olerite, já que eu sou velho, eu chamo de olerite, né? Esse resultado do que tu ter que ficar empurrando na goela das pessoas, veja como tá bom, tu não percebeu por um detalhe. Então, essas 2 coisas, assim, eu queria te ouvir um pouquinho mais antes da gente passar pro fechamento. Divan, alguma coisa? Não, eu não tenho nem conhecimento sobre o cenário dos vices propostos aí, mas sim, tem que ser alguém do estado-chave, né? Toda a carga de discurso do diferente, do inovador, do jovial, do que a América precisa para agora, já vem no fato de Kamala ser uma mulher negra e tudo mais. Inclusive, o Biden disse que ele tem muito orgulho de ser a primeira mulher negra, naquela que foi uma das suas rateadas mais interessantes, né? Eu quero acreditar que ele queria dizer que tinha orgulho de ter consigo a primeira vice-mulher negra, mas ficou uma coisa muito estranha. Então, sobre os vices, de fato, eu não sei dizer nada. A Fabrício deve conhecer a nominata lá muito melhor. Vamos lá, então. Tem bastante gente sendo ventilada para ser o vice. Vocês já falaram o mais confirmado, né? Que o vice da Kamala, quem quer que seja, vai ser a pessoa mais branca que já pisou na face da Terra, né? Vai ser o Ned Flanders, assim, vai ser tipo um cara que faz giggly and, things are really nice and giggly out there. Sabe, aquela coisa tipo totalmente caricato, né? Atualmente parece que tá entre 3, né? O Shapiro, que é o governador da Pensilvânia. Só que Shapiro, ele não sei se ele sairia do governo da Pensilvânia para assumir isso, mas ele é um cara com um pedigree muito grande, um cara que é presidenciável para o futuro próximo também. É um desses grandes políticos norte-americanos que vem aparecendo aí pelas beiradas nos últimos 10 anos. Então é um cara que tem muita força. Um outro cara que está bastante falado é o Andy Beshear, né? O Beshear, ele é governador do Kentucky. Eu falei dele agora há pouco, né? O Beshear, um democrata governador do Kentucky é um acontecimento, né? Ele é um cara de centro-direita, né? Ele não dá para caracterizar ele como um cara de esquerda, mas é uma centro-direita muito próxima do que seria a posição política, por exemplo, do Lyndon Johnson. É um cara interessante porque ele apela para os Appalachians, ele apela para a Pensilvânia, ele apela para o Rust Belt nos Estados Unidos também. Então ele é muito parecido com o perfil do Shapiro. Eles têm um perfil muito parecido, tá? Muito parecido mesmo. O problema do Beshear, se não me engano, é que a vice dele é republicana.
E daí a pergunta é se ele sairia do governo para abrir e deixaria o governo do Kentucky com uma republicana. Mas, ainda assim, me parece que ele é quem está mais falado. Se fala do Buttigieg, né, que é atualmente secretário do transporte, ele é de Indiana, ele é um progressista, ele é gay, fala muito bem, é bonitinho. Acho muito pouco provável que botem um homem gay junto com a Kamala. Ele não é popular na Pensilvânia, ele não é popular na Virgínia, então ele seria uma escolha muito parecida com o J.D. Vance, no sentido que ele é uma escolha redundante e talvez um pouco arrogante. Duvido que seja ele. Se eu tivesse que apostar alguém para não ser, seria o Buttigieg. Eu acho muito difícil que seja ele mesmo. E aí tem um cara que está correndo por fora, que é o Mark Kelly. O Mark Kelly é ex-astronauta. Ele é senador pelo Colorado, se não me engano. Ai, que tá me dando uma coisa ruim isso aí de astronauta a senador. Ai, Jesus. Ele é um cara que seria bom para massacrar nos debates, seria bom porque ele é militar, é um cara com uma batida mais homem, forte, briga e coisa assim, eu gostei do briga. Forte, briga. cerveja, carne. Carne, isso. Exatamente. É o tipo de cara que, tipo, sabe atirar, caça, tem 358 equipamentos de pesca que tu nem sabia que existiam, né? Sabe te matar de 8 jeitos diferentes, aquela coisa que os americanos adoram. Só que assim, o vice, ele é muito mais para consolidar a candidatura e dar um sinal para outras alas do partido do que qualquer outra coisa. Qual é o problema do Mark? O problema do Mark é que dizem que ele não é muito gostado, ou seja, que o pessoal do partido não gosta muito dele e que até na NASA ele teria a reputação de ser meio louco demais, assim. Mas, quem sabe? Só que assim, também sempre tem a possibilidade de ser simplesmente uma surpresa. Então pode ter gente correndo por fora aí, que a gente nem está pensando muito bem, e que pode ser o candidato, né? Os principais nesse momento que mais se fala são esses 4. Desses 4, o que eu acho que tem mais chance é o Beshear, tá? Do Kentucky. Mas não dá para ter certeza ainda. A principal função desses caras vai ser tentar consolidar os votos na Pensilvânia. Tá? Então assim, a quantidade de grana que os democratas vão botar na Pensilvânia não é pinto. Tá? Por quê? Porque eles precisam ganhar a Pensilvânia. Então eles vão botar muita grana na Pensilvânia, esperando também que qualquer coisa que aconteça na Pensilvânia espraie para os outros estados do Rust Belt e consolide Virgínia para não botar a Virgínia em disputa, porque ninguém quer levar o susto que se levou em 2016, que a Hillary quase perdeu a Virgínia com o vice da Virgínia. O vice dela era o governador da Virgínia, o Tim Kaine, né? Que por sinal é outro exemplo de homem mais branco do mundo, né? Tim Kaine é total o homem mais branco do mundo. E mesmo assim, ela quase perdeu a Virgínia. E perdeu a Pensilvânia. Só que a Hillary foi extremamente arrogante sobre a Pensilvânia. Então o que a gente vai ver muito nessa campanha? A gente vai ver muito o Bruce Springsteen, né? A gente vai ver muito o Bon Jovi. A gente vai ver muito esses operadores democratas aí que estão mais vinculados a esse local aparecendo bastante, tá? Com muita força, para apoiar as candidaturas. Além disso, mesmo com esse rolê, vai ser difícil. Assim, o vice vai ser importante para a consolidação do perfil da Kamala, mas vai seguir sendo uma campanha difícil. E o que eu tô curioso para as próximas semanas? Qual vai ser o primeiro podre da Kamala que vão desenterrar? Perfeito, Fabrício Pontinho. Muito bacana. Muitas coisas ainda para acontecer e as pessoas vão querer continuar ouvindo, Fabrício. Gabriel Divan, você está de volta e então nós vamos ter o melhor anúncio possível para as nossas dicas culturais. Vai lá, Gabriel Divan. Bom, gostaria de dizer que na semana passada, oficialmente inaugurado o Artesão Novo Hamburgo, e com isso a gente anuncia que, mais do que nunca, estamos com o Artesão, pizzas artesanais frescas, pré-assadas e mais uma montoeira de coisa que passa por pizza doce, tortas, café, toppings, doce de leite, tudo de mais delicioso no Artesão, agora também em Novo Hamburgo. O projeto de dominação mundial, ele está começando aqui pela região, ele está indo, né, mas devagar se vai ao longe, né? As Bene Gesserits, por exemplo, planejam coisas para séculos, né?
Enfim, o artesão então está com a gente e você, se quiser pedir o artesão ou ir lá buscar agora também em Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre ou Criciúma, Santa Catarina, você tem que lembrar de dizer que, eu sou ouvinte do Vira Casacas, eu quero a mamata, e a mamata é você não paga a tela entrega, olha que beleza, vai pelo zap, vai pelo telefone e garanta sua pizza aí de gabarito na sua casa, que convenhamos, né, é o melhor ambiente, é o ambiente mais instagramável de todos, é o da sua casa. Bom, vamos de dica cultural, e já que nós estamos falando de America, né, eu vou dar uma dica de disco aqui. E essa história começa algumas semanas atrás, quando Ingrid Dutra me mandou um link no WhatsApp, dizendo assim, tu viu que saiu música nova do Childish Gambino? E eu falei, né, esse cara recente tinha lançado um disco, aliás, um disco que eu ouvi, e eu confesso que eu não estava no clima, então talvez eu tenha que ouvir de novo, e aí eu não dei muita bola, mas aí eu vi que era uma outra música com uma outra pegada que não estava no disco. Eu falei, o cara vai lançar um single logo depois de um disco. Aí eu descobri que o disco anterior, esse que eu me refiro, na verdade é uma atualização de um outro disco, e o verdadeiro disco desse ano dele é este que eu vou falar, que saiu agora inteiro faz pouco, que é Bundle Stone and the New World. E aí a música em questão que a Ingrid tinha me mandado era Litonia. E, cara, é muito boa a faixa, é muito boa mesmo. Esse cara é muito versátil, ele já não é só um puta ator, um roteirista, um cara massa, ele também é um músico muito diferente, né? Ele puxa pro lado do rap, mas ele faz muito mais do que rap, ele mistura muita coisa. Litonia, esse é uma balada, é uma coisa meio rock de guitarras, assim, meio radiofônico. Cara, é muito interessante. O disco tem muita coisa boa, e aí a gente fica sabendo que esse disco é uma trilha sonora, entre aspas, já pro próximo filme dele que tem o mesmo nome, né, que ele também produz e tudo mais, e este é aquele que, eu ia dizer o esperado, mas por mim não é esperado, é ao contrário, né, é o último disco dele sob o pseudônimo de Childish Gambino. Ele vai meio que abandonar essa persona, né, o Donald Glover, e, cara, a gente espera pelas próximas coisas dele, né, tanto musicais, quanto de atuação, quanto de roteiro, mas esse disco aí, o Bundle Stone and the New World, é muito variado, tem muita faixa, tem rap, tem trap, tem coisa que puxa pra África, tem baladinha rock, olha, é bem legal mesmo, né, e essa faixa, principalmente a Litonia, é muito boa, então, Ingrid, né, saiu o disco, né, é isso que eu queria dizer. Muito bacana, Divan. Então, o pontinho fica por último. Eu vou dar uma dica pro Gabriel Divan. Pra ele que está voltando agora, vai estar com tempo para fazer coisas e tal, e nada melhor, Gabriel Divan, do que um filme de terror. Sempre, cara, sempre. Aliás, eu tô com uma lista de uns aí que saíram enquanto eu tava dando rolê, que depois eu preciso atualizar. Vamos lá, vamos ver se tá nela. E nada melhor do que um filme de terror com Nicolas Cage, cara. Ah, eu tô louco pra ver isso, meu. Eu tô louco pra ver isso, cara. Eu tô louco pra ver isso. Mas eu não tô falando do Long Legs lá, é Long Legs, né? Eu acho que é o que ainda tá pra sair. Tu não tá falando desse? Agora surpreendeu. Eu tô falando de Arcadian, cara. Cara, surpreendeu, velho. Que está super mal avaliado no IMDb, mas como eu e a Dani, nós gostamos de filme de terror e de Nicolas Cage, digo, vou dar uma chance. E é um filme de terror extremamente justo, tá? Aquele que facilmente estaria na tela quente, tu pararia para assistir, comendo um miojinho, tomando um Nescauzinho, e tu não se sentiria enganado. O pessoal não gostou, eu acho, porque ele meio parece Um Lugar Silencioso, assim. Mas Nicolas Cage é um pai, ele tá com 2 garotos em casa, 2 jovens, e só que acontece que durante a noite eles são atacados por criaturas misteriosas, e daí acontecem diversas coisas que levam a muitas confusões. Então, assim, não é o grande filme de terror do mundo, mas assim, tu tá afim de comer uma pizza do artesão, né, de tomar um trocinho, não pensar muito. Eu achei que, assim, a única coisa que faltou foi uns 5 milhões de dólares para fazer um CGI um pouquinho melhor, mas ele é um filme muito honesto. Então, assim, recomendo. Nicolas Cage, o melhor ator de todos os tempos, grande pessoa, filme de terror, tudo de bom, assim, assista, sem esperar muito, assista assim, legalzinho, assim, vou assistir um filminho, assiste ele. Olha, eu vou fazer um rápido comentário da tua dica, né?
o fato de tu não estar anunciando Long Legs me surpreendeu muito, cara. Long Legs tem outdoor por todos os Estados Unidos, assim, e uma loucura absoluta, né? Tô muito afim de ver. Eu achei que quando tu ia falar assim, Nicolas Cage é um pai, é um pai pra nós, né? Porque ele é. Também, né? claro. Boa. Sem dúvida nenhuma. Agora, essa coisa de faltou 5 milhões... me lembrou aquela entrevista do David Letterman com o cara, como é que é o que faz o Deadpool, é Ryan Reynolds, né? Ryan Reynolds, Que ele falou assim, cara, eu tô com um projeto agora que tem não sei quantos milhões de dólares, 10 milhões de dólares, sei lá, pra fazer um filme que não sei o quê. Aí o David Letterman disse assim, eu não tenho nenhuma ideia se isso é muito ou pouco pra fazer um filme. Não tenho mesmo. Aí o Ryan Reynolds disse assim, 10 milhões de dólares, por exemplo, pra mim rola de fazer um filme, uma produção, não sei o quê. Num filme como o dos Vingadores, esse é o orçamento da cocaína. Mas enfim, cara, eu quero muito ver Long Legs, eu quero ver aquele In a Violent Nature. Faltava um só do urso, terminei quando cheguei, mas aí a gente conversa disso outra hora. Vamos conversar outra hora. Enfim. Fabrício Pontin, o que temos de dicas aí? A minha dica, na realidade, vai pegar muita gente de surpresa. A minha dica é um jogo. Eu tô jogando no multiplayer esse jogo colaborativo chamado Helldivers, o Helldivers 2. Ele é muito divertido. Então, quem quiser jogar, inclusive, pode me chamar aí no X pra gente se adicionar nas redes, porque ele é muito divertido. Ele é um jogo de matar monstro e matar robô. Ele requer absolutamente zero engajamento técnico. Ele aponta pro bicho, mata o bicho, daí tem umas bombas, daí tu pode conversar com as pessoas que estão matando os bichos contigo e xingar elas. A gente, para diarreia mental no fim do dia, é a melhor coisa que eu descobri nos últimos meses. Recomendo entusiasticamente. O lore do jogo é muito divertido. A ideia é que você vai defender a democracia matando monstros e matando robôs. É fundamentalmente isso. E daí tu tem missões para matar os monstros e matar os robôs. É muito divertido, não tem nenhuma pretensão. É jogo de explodir coisa. Assim, eu queria então, é uma dica pro pessoal que não é uma dica cultural, mas é uma boa coisa de se fazer quando a gente não tá fazendo nada. É só pra PS5, Pontinho? Não, ele é multiplataforma. Ele tem na Steam, ele já caiu de caminhão, só que ele é só online. E ele é colaborativo, o que eu curto. Ele não é aquela coisa que tu pode ser camper, entendeu? Então tu necessariamente joga junto com outras pessoas. Eu tô me divertindo asganhamente com o jogo. Perfeito. Gabriel Divan, vamos mudar? É caminhar pra frente, né? Sim. Eu acho que o que dá pra dizer a respeito de nós é que nós somos só homens normais, Gabriel Divan. Nós somos homens inocentes. É isso. É isso. Vamos dar um tchau pro pessoal, então. Eu vou dar o meu tchau prejudicada, né? Como dizem, né, no Norte Global, by prejudicated. E mas agradecer a presença do Fabrício aqui de novo, né? Que está por aí. E vamos dizer que a gente é encontrado aí em todas as plataformas, tudo de graça. A gente é encontrado nas redes aí, mormente no Twitter. Sim, o nome é Twitter. Não adianta, né? Aliás, o Fabrício falou em jogo de matar zumbi e robô, né? O dono do Twitter não gostou. Mas o fato estamos aí, estamos com tudo. Siga com a gente, muitas novidades. E quem sabe um dia uma coluna que houve, né? Houve uma vez uma coluna, o nome de um novo filme que vai sair, né? Quem sabe ela reapareça, ressurja por aí. É isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu, um abraço pra todo mundo de novo aí.